O próximo programa tem o oferecimento de Alto Posto Ouro Verde. Qualidade não se discute. Combustível de qualidade com procedência é no Alto Posto Ouro Verde. Endereço: na Rua João da Costa Vieira, no número 726, no centro da cidade de Pompeia, em frente à rodoviária de Pompeia. Alto Posto Ouro Verde. Qualidade não se discute. Duran, equipamentos para construção civil. Precisa alugar equipamentos para sua obra? Como bitoneira, andaimes, container, socador e muito mais? 14 99750 8114. Duran, equipamentos para construção civil. Olá, você que está ligado na tela da TVR, estamos chegando com o nosso programa Converse com a Gente. Hoje o Williams Carlos traz mais um convidado. Nosso propósito é trazer entretenimento, informação e, lógico, diversão. No programa de hoje eu trago um escritor, fala de Pompeia, esse escritor, e traz aí uma grande novidade, não só para a cidade, mas para todo o Brasil. Hoje eu trago o Victor Alves Pereira. Tudo bem, meu querido? Tudo certo, obrigado pela oportunidade. Que bom. Chegou fácil aqui? Cheguei fácil. Tá certo. Victor, você tem um nome artístico aí? Tenho. Para começar o programa, que nome é esse? O meu nome artístico eu assino como Bizargorria. Ele é um nome, como eu estava comentando um pouquinho antes aqui da gente ligar, Sim. Que eu uso para me distanciar um pouquinho da minha obra. Porque eu acho que eu gosto que as pessoas leiam e se envolvam com a obra e não comigo. Então, eu acho que eu escolhi por causa disso. Você separou. Um nome um pouquinho diferente, Legal. E de onde surgiu essa ideia de fazer um livro? Na verdade, eu sempre me interessei por literatura, né? Eu acho que eu tive a sorte de ter pais que me incentivaram muito também. Legal. Meu pai gostava muito de ler, eu lembro dele trazendo muitos livros para casa. E daí eu acho que isso me acabou enveredando assim, para um caminho de literatura. E esse livro em particular, O Bestiário Elétrico, ele é um compilado de 2 a 3 anos aí de poemas que eu tinha escrito, então eles são desconexos até no tempo. Poema? São poemas, Legal. Né? E daí no fim eu acabei compendiando todos eles junto, porque eu achei que tinha alguma identidade de alguma forma, né, assim, eles estavam diferentes, dá para perceber aqui em Florley que são escritos em momentos diferentes, mas tem algum tipo de identidade, então aí surgiu essa ideia de fazer essa colagem, né, de trazer esses poemas diferentes. Bom, pessoal, que é o que você está vendo já no comecinho, então vamos conversar então com ele, para que você conheça o trabalho com mais ênfase, tenha curiosidade também de adquirir até um exemplar, enfim, né, vamos trazer um programa que vai bater um papo. E isso é um exemplo porque é o segundo escritor que eu trago para cá, para nosso banco, para bater um papo, e vai ser bem descontraído. Victor, é o seguinte, tá fácil essa pergunta para você, hein? Não vou te pegar, não vou colocar você no enrosco, não. Quando surgiu o interesse pela literatura? Pois é, a literatura em específico, eu acho que não tem como fugir muito do lugar comum de sempre gostei. Eu acho que vem lá de trás, né? Eu me alfabetizei muito cedo, eu gostava muito de ler, né? E a gente até brinca em casa que geralmente quem lê já tem um pezinho na escrita, né? Uhum. Assim, porque acaba desenvolvendo, né, algumas habilidades. E eu acho que daí já foi me trazendo para isso. Desde muito pequeno eu já escrevia, eu tinha meus caderninhos, eu tinha historinhas, eu fazia, e daí haja paciência para os meus pais de escutarem as histórias que eu desenvolvia. E a minha aula favorita no colégio era redação, né? Então eu me dedicava muito a isso. Eu sempre senti um chamado muito grande. Então você não tem dificuldade para uma prova do Enem, numa redação? Não tive não, foi bem tranquilo. Foi, né? Então você teve uma paixão já desde criança? Foi. Desde garotinho? Desde garotinho. Que legal. Como que foi sua trajetória até publicar o livro? Nascer esse livro, nascer ele, o físico? Pois é, esse livro de poemas especificamente eu comecei a escrever durante a pandemia, que também foi um momento, né, que a gente estava ali confinado, e foi aí 2, 3 anos de poemas diferentes momentos, diferentes lugares que eu fui também
porque depois da pandemia também eu comecei um trabalho remoto, então eu consegui ter a oportunidade de viajar para vários lugares, para diferentes países. Eu acho que isso foi me expondo, né, a lugares e pessoas diferentes, e foi me inspirando, né, o que a gente chama de inspiração. Você acha que a pandemia... Eu vou te fazer essa pergunta porque a maioria dos entrevistados fala da pandemia, que foi a pandemia a virada da chave. Você acha que a pandemia fez com que o ser humano saísse da zona de conforto e se descobrisse aquilo que ele é potencial? Eu acho que sim, eu acho que foi um grande catalisador, né? A gente passou por um momento que acho que nos fez olhar para dentro muito, assim, né? Então, encontrar até potencialidades, como você bem colocou, que ou estavam adormecidas, ou a gente deixava isso arrastando por um tempo. Então a gente teve mais esse tempo por uma razão horrorosa, mas tivemos esse tempo para poder olhar mais para isso, né? Então acho que sim, eu acho que... E chacoalhou um pouco nossa percepção de tempo, né? Com quem eu converso, a gente sempre divide a nossa vida entre antes e depois, né, da pandemia. Então acho que isso nos deu um empurrão para coisas que a gente já tinha. Eu tenho percebido nas nossas conversas, as pessoas que têm sentado aqui, você percebe que a pandemia foi a virada da chave. Sim. Num jeito ruim, porque ninguém queria uma situação daquela, mas foi uma virada de chave. Sim. As pessoas se descobriram, né? Muitos se descobriram, muitas funções nasceu, né? Que vamos falar de home office, uma causa aí que deu um start, né, na situação, e nasceu muitos talentos aí que estavam escondidos, que nem você falou, bem colocado, adormecido. Sim, né? Sim, com certeza. E você nasceu aí, você veio nesse período também. Sim, eu acho que sim. Na verdade, eu escrevo há muito mais tempo, mas eu acho que durante a pandemia eu comecei a olhar para isso com uma atenção um pouco maior, assim, de repente posso publicar, posso trazer isso para as pessoas verem, porque geralmente quem escreve é um processo muito introspectivo, né? Então eu passo muito tempo sozinho, escrevendo, concatenando. Então, durante esse período eu comecei a olhar com mais atenção para isso, no sentido de talvez tenha algo aí que eu possa dividir com as pessoas, né? E daí, se elas gostarem ou não, já é uma outra história. É outra história. Como que surgiu a ideia de escrever esse livro? De onde surgiu isso? E fazer poesias. Sim. De onde surgiu isso? Eu acho que poesia sempre foi muito presente para mim, porque, bom, meu avô veio de Alagoas, então ele não foi para escola, né, não tinha estudo, veio para São Paulo para trabalhar, aquela história muito bonita, e ele tinha, ele sabia muitos poemas de cor, assim, eu lembro de pequeno ele recitando esses poemas, então isso sempre chamou minha atenção, né, esse poema musical, essa coisa visceral mesmo, assim, né, que ele tinha. Então, eu acho que isso sempre me inspirou, sempre me trouxe pra poesia de volta. Poesia é um bicho difícil de fazer. Eu acho que com qualidade mesmo é uma coisa que leva tempo e é um esforço... Porque tem uma romantização, né, de tipo, vem a inspiração e na verdade não, a inspiração é 10% do processo, né, você precisa sentar, você precisa pensar nas palavras e amalgamar elas da forma que vai refletir nessa inspiração que você teve. Não é uma coisa rápida de se fazer. Não, é um processo muito, muito operacional mesmo, assim, é quase uma fabriquinha ali, né? É mesmo? Lê, escreve, paga, escreve de novo. Sim, e assim vai. Sim, revisitando sempre, não tá do jeito que eu queria, ou acho que tá, mas aí você espera um pouquinho, dá uns 2, 3 dias, pensa se volta algo, é um processo bastante trabalhoso. Esse trabalho seu, como escritor, ele já foi lançado, vai lançar, se é físico, se vai ser um e-book apenas em plataformas de venda, como que vai ser esse trabalho seu? Esse vai ser físico, eu tô lançando pela editora Ópera, tá no site já em pré-venda, inclusive, galera... Você já pode colocar o site no ar, se você tem o site de cabeça, já pode falar. Sim, vou passar. Tá em pré-venda, mas ele já foi publicado em 200 exemplares só, porque ele ganhou recentemente o prêmio Unifor de Literatura pela Universidade de Fortaleza. De Fortaleza? E daí fui pra Fortaleza, fui com a minha mãe, fomos lá pro Nordeste, foi incrível. Foi agora em abril, e na categoria obra inédita, tinha 2 categorias, obra inédita e literatura epistolar de cartas, e a minha ganhou em obra inédita.
Foi incrível, foi muito legal. Você nem esperava, eu esperava, já tava... Não, absolutamente, não. Eu tinha mandado, eu tô sempre participando de concursos, eu acho que é divertido, é Tá entretido certo. e... Quem não arrisca no petisco, sabe esse Pois ditado, é. né? E os desafios também, né, porque às vezes tem algum tema, então você precisa pensar no tema para você poder escrever. E nesse calhou eu tava em Florianópolis, e daí o cara me ligou, o Thiago de Fortaleza, e falou: é bem o que você tá pensando, ganhou o prêmio, se você conseguir vir para receber vai ser ótimo. E daí tinha a Ana Miranda, que é uma escritora que eu admiro demais. Tava lá também? Sim, Que legal. ela escreveu Desmundo, que é um livro que eu li no colégio, eu era apaixonado. E o Ceará é um grande polo de poetas no Brasil, né? Então nós temos grandes nomes de poesia lá, e é uma cidade que respira muito cultura, Fortaleza, particularmente. Então, foi publicado lá, mas não comercial, né? Então, foram só alguns exemplares ali como cortesia. E daí, aproveitando o embalo, eu falei, bom, já que a gente já tá com essa visibilidade, a gente já conseguiria passar para mais pessoas. Assinei com a Ópera e a gente tá começando a publicação comercial. Então vem aí o físico já. Sim. Você sabe o site para que as pessoas possam acessar? É o site da Ópera, Ópera Editora. Quem se interessar pode acessar e já está em pré-venda. Então tá no rodapé do vídeo, você que queira acessar, tá aí. E daqui a pouco vamos reforçar mais, tá bom? Qual foi o maior desafio durante a escrita? Se teve, né? Sempre tem. Eu acho que isso é muito comum a todos os escritores. É o processo, esse processinho que eu falei de sentar na cadeira e realmente juntar todas as ideias no papel, né? Porque ideia é uma coisa que, né, ela existe, tá por aí, você vai puxando, mas assim, o processo mesmo de colocar isso no papel é muito árduo mesmo, ele requer muito tempo e um esforço mental imenso. Então, para mim, o desafio é realmente organizar isso, assim, né? Eu tenho muitas ideias, eu gosto de anotar essas ideias ao longo do dia, das coisas que eu observo. Na hora de você montar isso, colocar na linha de montagem, é um pouco mais complicado, requer mais tempo e mais atenção, né? Por exemplo, você tá indo, vamos dar um exemplo aqui, gente. Você tá indo para a capital paulista, você tá lá na Paulista, ou tá indo lá no Museu do Ipiranga, dando uma volta, vendo os pontos turísticos da cidade, e você vê alguma coisa que você fala, isso aqui pode ser um poema. É assim que funciona mais ou menos? Mais ou menos sim, vem nessa esteira e eu tô sempre com uma caneta em algum lugar, anoto no meu celular. Geralmente alguma ideia, uma frase, eu escuto muito, eu gosto muito de ouvir o que as pessoas estão falando em volta, assim, no metrô ou em qualquer outro lugar. E às vezes surgem umas ideias muito bonitas, eu anoto. E eu espero, assim, que eu acho que isso volta em algum momento, sabe? E volta. E volta, né? Então, em algum momento eu tô lá trabalhando em outra coisa, eu tipo, nossa, mas eu tinha uma coisa que eu tinha notado, que eu acho que faz sentido, volto pra lá, faz total sentido e casa, né? É uma colagem mesmo, que legal. Processo de colando, assim, as informações. Você vê como que é a habilidade da vida, né, gente? Cada um tem a sua habilidade, né? E são coisas interessantes que se acontecem. Mais uma pergunta. O que o leitor encontrará nas páginas do seu livro? Eu acho que esse livro de poemas, especificamente, ele é muito brasileiro, assim. Quando eu leio, pelo menos, eu sinto que é muito... Não tinha outro país para ser, né? Então fala muito da natureza, fala muito da vida na cidade também, como a gente lida, né, culturalmente com os outros mesmo, assim, e com nós mesmos também, né? Então tem muita coisa individual, psíquica, né? Tem um poema, por exemplo, Como Fosse Meu Quarto a Lua, que é uma coisa muito de eu imaginar a lua dentro do meu quarto, ou que o quarto é uma lua, é uma metáfora um pouco mais nesse sentido, mais para dentro, mas também tem poemas sobre cachoeira, que é uma coisa que eu adoro, e aqui no interior a gente ama, né? Sempre que tem oportunidade vai. Então eu acho que brinca um pouco com essa questão de interno e externo, né? Então acho que dá pra encontrar muito disso, assim, tudo que tem dentro que tá fora e vice-versa. Que legal. É um livro livre para todos os públicos? Tem classificação? Como que é esse livro? Com certeza, para todos os públicos. Inclusive, quando eu cheguei do prêmio, eu fui em algumas escolas aqui em Pompeia, fui lá conversar com as crianças sobre a poesia, li alguns poemas para elas. Mesmo? Eu acho muito massa isso, porque
Eu, infelizmente, não tive muita referência, né, na época, de alguém da minha região que tivesse feito algo nesse sentido, então eu quis, de uma forma, assim, inspirar, né, elas, e quem sabe, de repente, alguém aí que se interessa na poesia também já Com certeza. tem alguma referência. Bom, pessoal, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos chamar um bloco de intervalo comercial, fique ligado porque não acabou essa conversa, eu volto já. Se você que está me assistindo quer divulgar a sua marca em nosso programa ou ser um dos patrocinadores que saia nessa tela de TV, entre em contato no número que aparece no teu vídeo, chama-nos no WhatsApp que vai ser um prazer te atender, tá bom? Segura aí, eu volto já com o programa Converse com a Gente. Na hora de abastecer, escolha quem entende de qualidade. Alto Posto Ouro Verde, em Pompeia. Aqui você encontra combustível de qualidade, gasolina refinada e a confiança que o seu veículo precisa todos os dias. Atendimento rápido, segurança e credibilidade para você seguir tranquilo no seu caminho. Estamos localizados na rua João da Costa Vieira, no número 726, no centro de Pompeia. Alto Posto Ouro Verde, qualidade que move você. Ele é conhecido em todo o país como gás de cozinha. Ó o gás! Mas também é o gás do campo. Seca os grãos, aquece as granjas, refrigera o leite. O gás da indústria naval, farmacêutica, de bebidas, alimentos. O gás do comércio, fundamental para hotéis, restaurantes e pequenos negócios. Seja granel ou nos botijões, ele está em todo o país. É o nosso gás e está em tudo que o Brasil faz. In the darkest night, I saw your eyes. A sense of threat that I can't forget. I wanna know who you are. Is what I need to know. So take my hand and let our fears go. Take me to your jungle, where the rain is warm and the birds fly. Locação de equipamentos a gente traz, com atendimento que tu é fã. Duran Locações é sua melhor opção. Duran Locações pra locar, é só você ligar. O equipamento que você precisa tem na Duran Locações. Se você busca excelência na locação de equipamentos para construção civil, conheça Duran Locações, a melhor escolha em Pompeia. Atendimento rápido e dedicado, com foco total na sua obra. Tenha tudo azul na sua obra com nossos serviços de locação: betoneiras, compactadores de solos, andaimes, pisos metálicos, marteletes, rompedores e muito mais. Entre em contato agora mesmo pelo número 14 997 50 8114. Duran Locações, sua obra merece o melhor. Duran Locações. Nha!
Voltamos com o nosso programa Converse com a gente. Obrigado você que está permitindo entrar na tua casa, no teu comércio, você que está deixando entrar aí no celular. Que gostoso, viu? Obrigado mesmo pelo carinho. Bom, você que não acompanhou o primeiro bloco, se você está me assistindo pelo YouTube, é só voltar para trás, pega do começo do programa e assiste na íntegra, tudo. Se você me assiste pela operadora de TV pela assinatura, tem o mesmo sistema de replay, você volta para trás e pega o programa na íntegra, né? Estamos conversando com o Victor, tá? É um escritor da cidade de Pompeia, tá com um trabalho aí muito bonito de poesia e, lógico, você tem a oportunidade de conhecer esse trabalho na palma da sua mão, tá bom? Bom, segundo bloco, inspirações e processo criativo. Vamos falar um pouquinho disso. Quais autores influenciaram sua escrita? Se houve atores. Sempre há, né? Eu acho que a forma como a gente escreve... Eu acho que tem uma parte da nossa cabeça onde as histórias que a gente escuta vão se misturando, assim, pra você criar alguma coisa, né? Eu acho que me inspira muito, e são dois poetas que eu gosto muito, são Fernando Pessoa e Clarice Lispector. Sempre gostei muito de Maria Bethânia e Caetano, e a Bethânia, bom, ela é um monstro, né? Essa mulher é absurda, ela ama recitar poesia, e ela recita muita poesia desses dois, e acabou entrando na minha vida também sobre isso, eu gosto de ficar ouvindo na voz dela. Claro que seria, eu acho, de uma presunção imaginar que eu fosse, né, similar a um deles, que são grandes nomes da poesia, mas eu acho que bebo muito deles, assim, do Pessoa principalmente algo de filosofia, ele é muito filosófico, né, na poesia dele, e também de musicalidade, ele tem um trabalho de sonoridade muito bonito, que eu gosto de tentar reproduzir também, né, quando eu tô escrevendo. E a Clarice, porque eu acho que ela tinha um dom muito bonito de ver as coisas extraordinárias que acontecem nos detalhes do dia a dia, então ela conseguia ver poesia num ônibus passando, numa criança tomando um sorvete na praça. Aí então, ela já... então eu acho que esses dois me influenciaram bastante. De onde vêm as inspirações para os versos e contos? Embora você dê uma palhinha no bloco anterior falando, né, que às vezes você tá andando em algum ponto aí... É muito de observação mesmo. Eu acho que poesia, pra mim, pelo menos, né, é um pouco mais de observar. Enquanto prosa, quando eu escrevo contos ou mesmo um romance, eu acho que é uma ideia que me vem como uma farpinha na cabeça mesmo, assim. Eu nem tô esperando muito, tô fazendo alguma outra coisa e de repente, tipo, nossa, e se acontecesse tal coisa? Então eu começo a pensar um pouco mais sobre isso. A poesia me vem um pouco mais fácil, eu acho. Ela é um pouco mais fluida. Porque eu gosto de música, eu gosto de sonoridade, então ela vem quase como uma canção mesmo. Prosa já requer um pouco mais de cuidado, que contar uma história, ainda mais hoje que a nossa atenção tá quase nos 6 segundos, né? É verdade. TikTok. Então você contar uma história e engajar uma pessoa para realmente escutar a sua história requer um trabalho um pouco mais intrincado, né? Quando você está se preparando para fazer uma poesia, escrever, fazer, você é daquelas pessoas que colocam um fone de ouvido, uma música bem suave e começa a imaginar? É engraçado, eu acho que mais no processo de inspiração. Eu já escutei muitos autores que fazem dessa forma, né? Por isso que eu tô te perguntando, mas porque eu na também hora já ouvi. da escrita mesmo, pra mim, eu preciso de silêncio. É o silêncio. Eu não consigo ouvir música, eu acho que me distrai um pouco, eu preciso... Até no silêncio já me distraio, se eu colocar música, então. Porque tem casos de pessoas que... Por isso que eu fiz essa pergunta proposital mesmo, porque tem pessoas que falam que colocam um fone de ouvido bem baixinho, bem calmo, aquela música bem suave mesmo, nada de rock pesado, nada contra, mas é algo que ela se identifica, a pessoa se identifica para escrever, né? No caso seu, então você gosta de silêncio. Eu preciso de silêncio, Por isso eu gosto de escrever muito durante a madrugada. Geralmente eu acordo às 4, se eu tô com o projeto de escrever, e vou ali até às 6, até o raiar do dia, que é bem silencioso. Como nasce uma história ou um poema, uma poesia? Olha que pergunta, hein? Essa é uma grande pergunta. Essa eu acho que eu peguei ele, viu? Como nasce? Olha, eu acho que o principal de tudo é uma abertura que você tem que ter, né, para o que está acontecendo ao seu redor. Sim. Quando eu falo de observação, não é uma observação
passiva, de você estar sentado e vendo as coisas. É muito você estar presente, né? Eu acho que é quase um estado meditativo de você entender que você está aqui agora, que essa caneca, nós aqui conversando, isso está acontecendo. Que é uma coisa que no dia a dia a gente perde muito, porque eu acho que a nossa cabeça está sempre num outro lugar e eu já estou pensando no que vai acontecer amanhã. Assim. Então, o nascimento disso, né, é justamente dessa exposição, de você estar aberto para essas coisas te atravessarem, porque eu acho que é quase isso mesmo, né? A inspiração ela é uma coisa que te atravessa, né? Mas se você estiver represado e pensando em outras coisas do passado ou do futuro, no presente ela não consegue chegar. Legal. Pessoal, você que está nos acompanhando, eu vou trazer novamente o site onde você pode encontrar o livro, tá? Vamos lá repetir lá? É o da Ópera Editora. Ópera Editora, vai lá no Google, escreve Ópera Editora, você vai ver lá qual que é o nome do livro? Bestiário Elétrico. Então tá aí, você que queira adquirir um exemplar, já está à pré-venda, já está disponível a pré-venda, vem o físico aí, mas já está disponível, você que está nos acompanhando pode acessar. Você tem Instagram? Tem Instagram, bizar.gorria, podem seguir lá, por favor. Como que é? Bizar, bizar.gorria, Gorria. Aproveite, já siga, dá aquele joinha e compartilha, tá bom? Faça isso. Bom, existe algum texto de obra que tenha um significado especial para você? É muito difícil escolher. O programa vai chegando no final, você vê que ele vai já encurralando o convidado. Vai me cercando. É difícil escolher algo que... Eu acho que tudo tem, assim, algum significado especial. Eu acho que o que muda quando a gente está olhando para diferentes peças, sejam poemas ou pedaços de prosa, é o quão você se identifica com isso. Por exemplo, eu vejo alguns poemas que eu acho super bonitos hoje, mas eu já não me identifico tanto porque eu escrevi há muito tempo atrás, né? Mas algo que tenha um significado especial para mim, deixa eu pensar. Eu acho que eu tenho um poema que eu escrevi que tá no livro, inclusive, que se chama Por Essa Rua Também Nunca Passei. Eu acho que tem um significado especial pra mim porque eu morei em Curitiba há muito tempo, né? Morei 10 anos lá, e eu tava passando por uma rua, foi justamente isso que aconteceu, e eu me sentei na sarjeta mesmo, comecei a olhar e eu comecei a escrever ali. E onde foi? Em Curitiba? Em Curitiba, sim. E apesar de eu já ser mais... Eu sou mais o digitar já, não sou tão old school assim de escrever e depois passar, mas esse em específico eu comecei a escrever à mão. Então me marcou muito. Então eu acho que tem esse significado pra mim, porque eu fiquei ali naquela rua que eu não tinha passado, né? Você tem uma... que possa você falar aqui pra nós, uma poesia? Que tá no teu livro? Eu tenho uma, deixa eu até separada aqui. Eu infelizmente não sei decora ainda, preciso, né? Mancada minha, preciso decorar. Não, mas quem faz ali tem um monte de poesia lá que o HD da pessoa tem que ser gigante também pra gravar, né? Ah, mas é tão bonito. Numa próxima que eu vier, eu vou ter na ponta da língua pra você. Tem um poema chamado Quantidade. Posso recitar? Pode. No rei dos desalentos me deito, é um hás de zês, um arraial de finais antecipados. Os jeitos são os que se dão, ora não são, ora o chumbo dos homens, ora chuva de monção, e até a oração em artículo mortis é só um artigo definido, Quando ando na rua não é para chegar, ando porque eu sou o caminho, minha derme já virou vereda, minhas veias, miúdas galerias sem arte, atalhos de adrenalina, é onde a fuga começa que meu coração termina. Minha cara já virou querida, uma ferida aberta, porta aberta, rabo de dia e cabeça de ano, como as janelas entorpecentes dos olhos de Jano e a jungle que jaz nos círculos selvagens do tempo. Os relógios que marcam 12 horas mentem. Não importam os ponteiros, numa reta tudo é ponto. Pronto. Quando o poeta, na aflição do agora, o antes e o depois empresta. Faz tempo, já verei caminho, pois caminhar é o que resta. Que legal. É isso aí, gente. Parabéns, é isso aí. Como que foi o processo de publicação? É curioso, porque foi a primeira vez, né, agora com... Que é o primeiro exemplar que você tá vendo? Sim. Então, foi um processo fluido até, é muito menos glamuroso, eu acho, do que as pessoas pensam, assim, né? Então,
Escrever é, como eu falei, uma pequena parte. Quando você já tá com a obra escrita, daí você vai para contrato, vai pensar nas coisas, mas que honestamente isso não me interessa muito, assim, até. Então requer também bastante tempo, mas eu tive a sorte de estar com a Ópera como uma editora parceira, eles são super legais. Faz todo sentido o meu livro estar no catálogo deles também, e eu queria uma editora que tivesse a ver também, né, com a forma que eu escrevo, com os meus métodos e tudo. Então, tô contente. Você tem planejamento de quando vai sair no físico com a Ópera, e se vocês estão planejando fazer um lançamento, sei lá, como um pocket, como que chama, Mia? Pocket show que nós chamávamos? É pocket show, né? Eu acho que é pocket show que vocês chamam, que nós de televisão nós chamamos de pocket show. Não sei como que é na parte de escritor, né? Vocês estão planejando alguma coisa? Eu acho, com a com a pré-venda, geralmente isso leva em torno de 1 mês, 2 meses, né? Até começarem a produção para mandar os exemplares e a gente começar a deixar sempre nas livrarias. Sim. Com relação à presença, a gente tem alguns projetos, né? Tem a Bienal do livro em São Paulo, que é agora em setembro. Eu queria ter ido para de Paraty agora, mas infelizmente não consegui. Paraty também? Não sabia não. A Festival de Paraty, a gente estava até pensando, a Unifor ia conseguir me levar, mas eu estava fora do Brasil também, a gente acabou não conseguindo conciliar os calendários, mas para Bienal eu tô querendo ir. E daí, lá também é um encontro super legal, né? Todas as pessoas que se interessam um grande portfólio ali, né? Sim. É um grande portfólio. Penúltima pergunta. Qual foi a reação dos primeiros leitores? O que você sentiu? Olha, ou gostaram muito ou mentiram muito bem pra mim. Boa, gostei. Eu acho que assim, foi o que eu esperava, eu acho. Foi bem colocado, saiu. Trouxeram muitas ideias pra mim e eu acho isso muito legal. Eu acho que como escritor a gente não pode deixar um sentido fechado, porque cada pessoa que lê o poema, cada pessoa que lê um livro, ela vai trazer uma outra vivência, vai ver com outros olhos, né? Então eu fico até muito curioso de saber, né? Então as pessoas vão me trazendo, nossa, isso aqui quis dizer isso, e eu... Pode ser, mas se pra você quis dizer outra coisa, que legal, né? O que foi? Como que isso te atravessou? Como que isso te cruzou, né? Então, teve efeito esperado, que foi trazer diferentes perspectivas sobre o que eu escrevi. Como você mencionou a Bienal do Livro e a do Paraty, se você for, caso você se confirme que você vá, qual que é a sua expectativa, não somente nos dois, que lógico, o Brasil sempre tem alguma coisa acontecendo no Brasil aí, tem a questão de literatura. O que você espera, por exemplo, da Bienal? Eu acho que é essa exposição mesmo, né? Não só da visibilidade da obra, mas eu acho que tem uma questão muito cara pra mim, que é de terem pessoas ali que estão em volta da mesma intenção, né? Que é entender qual é o cenário da nossa literatura atual. Muita gente fala na escola de escritores, né, antigos que são clássicos, que são ótimos. O clássico tem uma razão dele ser clássico. Mas eu acho que é legal a gente ter um olhar também para o que está acontecendo na contemporaneidade. Quem são as pessoas que estão escrevendo hoje, como elas nos representam. E eu acho que o mais bacana disso é que cada vez mais a gente tem pessoas de mais lugares, né? Então a gente está conseguindo ter acesso a histórias e vivências lá do interior do Pará, então isso enriquece muito a nossa discussão, né? Legal, então né? É isso que eu espero. E há planos para novos livros? Sempre tem, né? Tem algumas coisinhas aí, eu tô sempre escrevendo, não paro de escrever. Para ele sair, ele demora um pouco mais, mas sim, eu tô atualmente trabalhando num romance, tô em negociação também pra gente começar a pensar como isso poderia, né, ser publicado. Seria o meu primeiro romance, e não é de amor, apesar de a gente chamar de romance, mas tô aí pensando como que eu poderia arriscar um pouquinho mais. Agora, para fechar o programa, eu vou te fazer uma pergunta meio ousada. Da sua poesia ou do romance que vem aí futuramente, se já passou na sua cabeça de ser esse romance em livro, ser em visual, em vídeo? Porque hoje acontece, as pessoas vai fazer uma telenovela, vai fazer um seriado, vai fazer uma minissérie que seja, e se inspira em alguma obra. Você já passou alguma coisa do tipo?
Pois é, isso tá me assombrando, não é a primeira pessoa que me pergunta isso, hein? Eu acho que tem uma coisa aí. Recentemente eu comecei a escrever roteiros também, que era uma coisa que eu não escrevia. Tô me aventurando um pouco mais pra esse audiovisual. Eu não sei muito bem se eu tenho esse talento ainda, né? Talvez também precisaria de um pouco mais de, né, familiaridade, mas quem sabe? De repente. Eu sou muito fã de coisas que misturam diferentes tipos de meios, né? Eu acho que seria legal ver uma coisa um pouco mais material, assim. Pô, se eu não sou o primeiro a perguntar, né? Já é uma sinalização, né? Bom, Victor, eu quero agradecer demais o seu carinho. Você que pôde vir até aqui conosco, nós conhecemos hoje, pessoal, através da irmã dele, que veio e já participou do programa, que é a Simone. Um abraço, viu, Simone? Obrigado pelo carinho e pela confiança que tem indicado teu irmão. A câmera tá aí e eu quero que você fique à vontade, fale aquilo que vem no coração e deixe seu contato. Muito obrigado pela oportunidade, obrigado pessoal que está assistindo. Aqueles que se interessarem, a gente vai deixar para poder ter acesso ao livro, né, que está em pré-venda, como eu falei, e espero que gostem, né? Eu acho um verdadeiro pecado não ler poesia em português, que é uma das línguas mais bonitas do mundo, se não a mais. Bom, pessoal, quero agradecer o carinho da sua audiência, você que esteve comigo até aqui, né? Estamos chegando ao final do nosso programa. No próximo programa, você quer saber quem vai estar aqui comigo? Então não deixe de assistir o meu próximo programa, porque tem mais um convidado que vai sentar nessa cadeira e vai ser um bate-papo bem gostoso como esse, tá bom? Obrigado pelo carinho da sua audiência, que Deus te abençoe, fique com ele e até a próxima.